Meu nome é George, e se esta é a sua primeira vez aqui, deixe-me explicar rapidamente por que este canal existe. Este canal existe porque passei anos simplesmente repetindo o que as pessoas me ensinaram sobre espiritualidade, repetindo por hábito, até que um dia parei e me perguntei: espere, tudo isso não faz muito sentido do jeito que me disseram? A partir desse momento, comecei a seguir o fio da meada, como quando você puxa um fio e o tecido inteiro se desdobra gradualmente. Comecei a explorar textos antigos, estudar neurociência e descobrir tradições ancestrais que ninguém normalmente associaria a uma conversa. E de fato, o que emergiu do outro lado dessa jornada foi completamente diferente de tudo que eu jamais imaginei. E hoje, quero compartilhar uma dessas descobertas com vocês. Em 1945, um pastor de cabras egípcio encontrou um jarro de barro enterrado perto de Nag Hammadi. Dentro do jarro havia textos antigos com mais de 1.600 anos. Textos que a igreja primitiva tentou destruir. E vocês sabem o que esses textos diziam? Disseram que a salvação não vem de fora. Disseram que o reino de Deus está verdadeiramente dentro de você, palavra por palavra. Se essa ideia era tão perigosa a ponto de queimarem livros, enterrarem manuscritos e perseguirem qualquer um que a ensinasse, então talvez essa mesma ideia tivesse mais poder do que qualquer sermão que você já ouviu no domingo de manhã. E é isso que está por trás dos 144.000 escolhidos no livro do Apocalipse. Um número que muitas pessoas pensam ser apenas uma lista de nomes, como uma fila VIP para entrar no céu. Mas quando você olha mais atentamente, quando você dedica um tempo para refletir e para repetir o que as pessoas lhe disseram, o quadro todo muda completamente. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, está escrito que 144.000 pessoas foram seladas dentre as tribos de Israel. E por séculos as pessoas interpretaram isso apenas superficialmente. Pensavam que eram 144.000 pessoas reais, um número rígido, e que o portão estava trancado para todos os outros. Era como se Deus tivesse realizado uma loteria, e apenas aqueles que tirassem o bilhete certo pudessem participar. Mas então, se você parar por apenas 2 segundos e observar o restante do livro, perceberá algo. Todo o livro do Apocalipse é construído sobre camadas de simbolismo. Um cordeiro com 7 olhos não é um animal deformado. Uma cidade descendo do céu não é algum plano divino de planejamento urbano. O livro fala por meio de imagens e símbolos. Então, por que essa passagem em particular deve ser interpretada literalmente? Vamos fazer um cálculo simples. O número 12 aparece sempre que a Bíblia fala de completude. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 portões da Nova Jerusalém. Agora 12 multiplicado por 12 é igual a 144. E na tradição judaica, o número 1000 não significa necessariamente exatamente 1000 unidades. É uma forma de falar de infinito, plenitude, incontável. Então 144.000 não é uma contagem de pessoas. É uma forma poética de dizer que ninguém foi deixado para trás. E este é um ponto que quase ninguém menciona. A ideia de que apenas um pequeno grupo é salvo não surgiu espontaneamente. É muito conveniente, porque se você fizer alguém acreditar que sua salvação depende de um poder externo, de uma marca, de aprovação, de um líder que diga que ela tem permissão para entrar, então essa pessoa ficará para sempre presa à obediência. Ela obedecerá e não questionará. E aqueles que detêm o poder adoram isso. Uma pesquisadora chamada Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, vencedora do National Book Award, dedicou sua carreira ao estudo de textos antigos encontrados em Nag Hammadi. E o que ela destaca com bastante clareza é o seguinte: as versões sobreviventes do cristianismo não são as mais verdadeiras, mas sim as mais úteis para aqueles que detêm o poder. Esses textos dizem: você não precisa de ninguém entre você e Deus. O caminho está dentro de você. Esses textos foram queimados, foram considerados heresias e apagados da história. Você já parou para pensar nisso? Porque todas as culturas antigas, sem exceção, traçaram caminhos invisíveis dentro do corpo humano. Povos que nunca se encontraram, vivendo em partes completamente diferentes do planeta, separados por milhares de anos de história. E, no entanto, todos chegaram à mesma ideia. Na Índia, esses caminhos são chamados de nadis, essencialmente canais. Em um antigo texto de yoga chamado Shiva Samhita, escrito por volta do século XV, o número é claramente declarado: 72.000 canais em cada lado do corpo.
Se somarmos os dois lados, obtemos 144 mil canais. Na China, mais de 200 anos antes de Cristo, os médicos desenharam caminhos semelhantes. A única diferença é que eles os chamam de meridianos. É daí que se originam a acupuntura, o tai chi e muitos outros métodos. Todos se baseiam na mesma ideia. O corpo humano funciona como um circuito elétrico. E você pode estar pensando, certo, mas isso é coisa do Oriente. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas na verdade tem sim. Pense nas 12 tribos de Israel que aparecem no livro do Apocalipse. E se elas não fossem povos em um mapa, mas funções? 12 canais principais, cada um ramificando-se em milhares de caminhos menores. É o mesmo modelo, apenas expresso em uma linguagem diferente. E você nem precisa acreditar em nada místico para perceber isso. Seu corpo tem 12 pares de nervos cranianos que partem diretamente da base do seu cérebro. Mais uma vez, 12. E cada um desses nervos se ramifica em milhares de minúsculos caminhos que se espalham por todo o seu corpo. A ciência moderna não os chama de ramificações, nem de caminhos de luz, mas seu padrão é quase idêntico ao que as culturas antigas descreviam nos idiomas que possuíam na época. Quando alguém faz acupuntura em Portland, ou participa de uma aula de yoga em Austin, está trabalhando com esse mesmo sistema. O mesmo sistema que um monge tibetano conhecia por um nome diferente há 800 anos. O mesmo sistema que os autores do livro do Apocalipse podem ter escondido na linguagem da visão e da profecia. A conclusão é simples. O mapa está sempre dentro do corpo humano. Acontece que passamos a vida procurando por ele fora. A Bíblia frequentemente fala de montanhas. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Jesus foi transfigurado no Monte Tabor. Elias confrontou os falsos profetas no Monte Carmelo. E todos nós crescemos com imagens de montanhas rochosas e terrosas, cercadas por nuvens, um lugar no mapa onde Deus apareceria. Mas e se a montanha nunca tivesse falado de geografia? Pense comigo, onde fica o ponto mais alto do corpo humano? É o topo da sua cabeça. Na tradição indiana, esse ponto é chamado de Sahasrara, o centro da coroa. Nas obras dos místicos cristãos, ele aparece como a coroa da glória. Nomes diferentes, mas o mesmo local, mesma ideia. E não são apenas as tradições antigas que apontam isso. Um neurocientista chamado Andrew Newberg, que trabalhava na Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, fez algo que ninguém jamais havia feito antes. Ele colocou monges budistas e freiras católicas dentro de aparelhos de ressonância magnética enquanto meditavam e oravam. E o que ele viu foi verdadeiramente surpreendente. A parte do cérebro que cria a sensação de "eu existo aqui separado de tudo mais", essa parte do cérebro fica em silêncio, sua atividade diminui, e o que aparece na tela é o que aqueles monges e freiras vêm descrevendo há décadas, um estado de profunda união com a vida, onde a fronteira entre o eu e o universo inteiro parece se dissolver, uma experiência de expansão que eles não conseguiam expressar em palavras. Mas agora há música, há imagens, há dados, há ciência. E sabe o que é interessante? Passamos quase o dia todo direcionando nossa atenção para fora. Telas, ruídos, notificações, opiniões alheias. Hora após hora, tudo voltado para fora. Mas a jornada descrita nesses textos antigos segue na direção oposta, trazendo sua atenção de volta para dentro. E essa montanha não está em nenhum mapa. Ela começa na sua coluna, sobe pelas suas costas e termina no topo da sua cabeça. Essa coroa que você carrega consigo para todo lugar, mas para a qual quase nunca presta atenção. A Bíblia menciona montanhas com frequência. Moisés subiu o Monte Sinai para receber os mandamentos. Jesus foi transfigurado no Monte Tabor. Elias confrontou os falsos profetas no Monte Carmelo. E todos nós crescemos imaginando rochas, terra, nuvens, um lugar no mapa onde Deus apareceria. Mas e se a montanha nunca tivesse se referido à geografia? Pense comigo. Qual é o ponto mais alto do corpo humano? É o topo da cabeça. Na tradição indiana, esse ponto é chamado de Sahasrara, o centro da coroa. Nos escritos de místicos cristãos aparece como a coroa da glória. Nomes diferentes, mas o mesmo local, a mesma ideia. E não são apenas as tradições antigas que falam sobre isso. Um neurocientista chamado Andrew Newberg, trabalhando na Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, fez algo que ninguém jamais havia feito antes. Ele colocou monges budistas e freiras católicas dentro de aparelhos de ressonância magnética enquanto meditavam e oravam. E o que ele viu foi surpreendente. A parte do cérebro que cria a sensação de "eu existo aqui, separado de tudo mais", essa área estava quase silenciosa. A atividade diminuiu.
O que apareceu na tela foi exatamente o que os monges e freiras haviam descrito por décadas. Uma experiência expansiva que eles não conseguiam descrever em palavras. Mas desta vez havia imagens, dados e ciência. E sabe o que é irônico? Passamos o dia inteiro direcionando nossa atenção para o exterior. Telas, ruídos, notificações, opiniões alheias, horas e horas. Mas a jornada descrita nos textos antigos segue na direção oposta, que é trazer nossa atenção para dentro. E essa montanha não está em nenhum mapa. Ela começa na coluna, sobe pelas costas e termina no topo da sua cabeça. O pico que você carrega consigo para todo lugar, mas quase nunca percebe. Agora, observe um detalhe que quase ninguém percebe. A palavra Cristo não é um sobrenome. Ela vem do grego Christos, que significa o ungido. Em outras palavras, é aquele que tem óleo na cabeça. É simples assim. Cristo significa literalmente aquele que recebeu o óleo sagrado. Na tradição israelita, derramar óleo sobre a cabeça de uma pessoa é um ato de consagração de reis, sacerdotes e profetas. Não é decoração, é ativação. Agora, observe o corpo humano. Na base da coluna vertebral há um osso chamado sacro, em latim o sacrum, que significa osso sagrado. Esse nome vem dos romanos, que o traduziram diretamente do grego hieron oston. E curiosamente, ninguém sabe ao certo por que esse osso tem esse nome. Algumas teorias dizem que é o osso de um animal usado em sacrifícios. Outras teorias dizem que os antigos acreditavam que a alma residia ali. A verdade é que sacro e sagrado vêm da mesma raiz. E essa massa óssea está localizada bem na base da coluna vertebral, onde o fluido que nutre todo o sistema nervoso central começa a subir. Esse fluido, em termos científicos, é o líquido cefalorraquidiano. Ele circula entre o cérebro e a medula espinhal, protegendo, nutrindo e mantendo todo o sistema funcionando. Algumas tradições antigas associam esse fluido ao óleo sagrado descrito em textos antigos. O óleo que sobe pela coluna vertebral até o topo da cabeça. Claro, isso não é um consenso científico oficial, mas é difícil ignorar essa conexão quando se juntam os nomes, locais e símbolos. E o que perturba esse sistema? São justamente as coisas que qualquer médico aconselharia você a evitar. Estresse constante, falta de sono, alimentos que não nutrem verdadeiramente o corpo, viver no piloto automático sem parar. Seu corpo reage a tudo isso. E quando fica sobrecarregado, nada funciona direito, nem o físico, nem o que os antigos chamavam de espiritual. É por isso que quase todas as tradições espirituais do mundo recomendam as mesmas coisas: vegetarianismo, silêncio, meditação, respiração consciente. Esses não são rituais aleatórios. São como instruções de manutenção, como se alguém tivesse escrito um manual de instruções para o corpo humano há milhares de anos. Mas na linguagem das parábolas, e por muito tempo pensamos que era simplesmente religião. Mas toda vez que você para, respira conscientemente, come alimentos que realmente nutrem o corpo, dorme o suficiente, você está cuidando desse sistema circulatório. O fluxo de energia aumenta, não em um sentido místico, mas de uma forma muito prática. O sistema nervoso se equilibra, a mente se torna clara e a vida começa a parecer diferente. Não é o mundo exterior que mudou, mas sim o que está funcionando dentro de você. Bem no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, existe uma pequena glândula do tamanho de um grão de arroz. Ela tem o formato de uma pinha, por isso é chamada de glândula pineal, do latim pineal, que significa pinha. Uma estrutura muito pequena, mas é essa pequena estrutura que atraiu a atenção até mesmo de civilizações antigas. Os egípcios possuíam o símbolo do olho de Horus, um famoso símbolo que lembra um olho estilizado. Se você fizer um corte transversal do cérebro e sobrepor o símbolo do olho de Horus, o alinhamento com a área da glândula pineal será quase perfeito. Na tradição indiana, essa região é chamada de terceiro olho, o centro da consciência interior. E no século XVI, o filósofo René Descartes, famoso pela frase "penso, logo existo", escreveu em seu livro de 1649, As Paixões da Alma, que a glândula pineal é o centro principal da alma e o local onde todos os nossos pensamentos são formados. Ele acreditava que, por ser a única parte do cérebro não dividida em duas metades, deveria ser ali que o corpo se conecta a algo maior. Hoje a ciência sabe que a glândula pineal produz melatonina, o hormônio que regula o sono. Quando escurece, a glândula pineal percebe a mudança na luminosidade e começa a liberar melatonina, sinalizando ao corpo que é hora de descansar. Quando clareia, esse processo para. É simples assim.
É como um relógio biológico interno do seu corpo. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Se a glândula pineal depende da escuridão para funcionar corretamente, pense no que acontece quando você usa o celular até meia-noite com a tela bem na sua frente. Ou quando você dorme com a TV ligada. Ou quando você nunca recebe a luz do sol da manhã. A glândula pineal fica confusa, o relógio biológico é desregulado, o sono piora. E quando o sono é desregulado, tudo mais entra em colapso. Humor, energia, clareza mental, tudo é afetado. Os antigos não tinham uma palavra para melatonina, mas sabiam que algo acontecia quando uma pessoa se recolhia à quietude, à escuridão, com a mente em paz. Eles descreveram experiências de profunda clareza, intuição aguçada e uma forma de consciência muito além do comum. Cada cultura a chama por um nome diferente: terceiro olho, olho interior ou visão espiritual. Mas todas apontam para o mesmo lugar no corpo. E você não precisa ser um monge ou um eremita para cuidar da sua glândula pineal. Coisas simples fazem a diferença. Tomar sol no rosto, manter o quarto escuro à noite, reduzir o tempo de tela antes de dormir, comer alimentos saudáveis e naturais e reservar momentos de silêncio durante o dia para se conectar consigo mesmo. Parece simples demais, não é? Mas é justamente isso que a maioria das pessoas não faz. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem em constante névoa, sempre cansadas, ansiosas e incapazes de pensar com clareza. A glândula pineal não é mágica, mas quando funciona corretamente, você notará a diferença. Seu sono melhora, sua mente fica mais aguçada e a sensação de viver como uma máquina automática, repetindo a mesma rotina dia após dia, começa a dar lugar a um estado de presença mais profundo e vibrante. Os antigos chamavam isso de despertar. A ciência chama de equilíbrio hormonal. Talvez estejam falando da mesma coisa, mas com palavras diferentes. Ok, vou ser sincero. A palavra escolhido carrega muito peso. Crescemos com esse mito em todos os lugares. De histórias como Matrix a Star Wars, de Harry Potter a quase todos os filmes de super-heróis. Adoramos a ideia de que somos especiais, de que fomos separados da multidão por um propósito maior. Mas essa narrativa também pode ser uma armadilha se você não tomar cuidado, porque na vida real as coisas são completamente diferentes. Não há uma trilha sonora grandiosa, há noites sem dormir, há períodos em que você começa a questionar coisas que sempre aceitou e as pessoas ao seu redor olham para você de forma estranha. Há amizades que se desfazem, simplesmente porque você mudou e a outra pessoa não entende. Há tardes de domingo em que você se senta para comer com sua família e ainda se sente completamente perdido, e ninguém te avisa sobre nada disso. Ninguém te diz que despertar pode ser doloroso. O processo de sair do modo automático da vida sempre vem acompanhado de tristeza. Tristeza em relação ao seu antigo eu, as coisas que antes traziam conforto, as distrações que costumavam ajudá-lo a esquecer tudo. De repente, o que todos consideram normal parece ruído. E então a dúvida começa a se insinuar. Talvez o problema esteja dentro de você. Há um vazio interior, um sentimento muito real, um vazio que faz você pensar que algo está errado. Mas na verdade é apenas o espaço que se abre quando você remove coisas que nunca lhe pertenceram de verdade. Agora, há uma armadilha aqui que preciso mencionar, porque muitas pessoas caem nela quando começam a despertar. É o ego espiritual. Você conhece esse tipo de pessoa? Aquela que medita apenas 3 vezes, mas se acha superior a todos os outros. Aquela que come comida orgânica e depois julga quem pede pizza. Aquela que fala sobre frequências e vibrações, mas não consegue ter uma conversa genuína com o próprio pai. Isso não é despertar. Isso é apenas trocar uma máscara por outra. As pessoas verdadeiramente escolhidas, se é que ainda podemos usar essa palavra, não se sentem superiores. Elas se sentem responsáveis. Responsáveis pela própria energia, pelo que semeiam em conversas, pelo exemplo silencioso que dão sem precisar postá-lo online para se exibirem. E a parte mais difícil é, ninguém vai te entregar um certificado dizendo que você despertou. Nenhum diploma. Nenhum grupo secreto para se juntar e receber um distintivo. O único sinal de que você está no caminho certo é, externamente a vida continua tão caótica quanto antes. Mas dentro de você existe uma paz que nunca existiu antes. Uma clareza que permanece firme mesmo quando tudo ao seu redor está tremendo. Eu sei que esse vídeo é bem longo, e se você ainda está aqui, certamente não é por educação. É porque algo te tocou. Talvez seja a parte sobre o corpo como um templo. Talvez seja a história sobre a glândula pineal.
Ou talvez não seja nada específico, mas apenas aquela estranha sensação de que alguém finalmente disse algo sobre o qual você vinha pensando enquanto tomava banho, dirigia ou se revirava na cama às 2 da manhã sem conseguir dormir. Essa sensação tem um nome, chama-se realização. E a única coisa que quero dizer é, não jogue isso fora quando desligar o vídeo. Anote uma palavra. Aprenda mais sobre um nome que foi mencionado. Amanhã, sente-se em silêncio por 5 minutos. Faça algo com a sensação que acabou de ter, porque informação que não se transforma em ação é apenas mais um vídeo na fila. Então, relembre tudo o que dissemos aqui. Quando você observa de cima, as peças começam a se encaixar de uma forma que te arrepia. O número 144.000 nunca foi uma lista de nomes. É um símbolo de plenitude, da rede completa de caminhos que seu corpo já carrega internamente. Os 12 ramos são os 12 canais principais. A montanha sagrada é a coroa da sua cabeça. O óleo é o fluido que nutre seu sistema nervoso. E a glândula pineal, quando saudável, lhe dará uma clareza que você não consegue explicar para quem nunca a experimentou. Tudo isso já está dentro de você agora, enquanto assiste a este vídeo. Você não precisa de intermediários, não precisa da permissão de ninguém, não precisa esperar por um momento especial. O que você precisa é de uma decisão. Cuidar do seu corpo, mente e energia, todos os dias, persistentemente, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque não há atalhos neste caminho. Apenas repetição silenciosa. Apenas a escolha de sentar em silêncio quando o mundo inteiro te puxa para distrações. Apenas uma alimentação mais saudável, não porque está na moda, mas porque você entende que seu corpo é a única ferramenta que você tem para viver esta jornada plenamente. O filósofo Alan Watts disse certa vez, o cardápio não é a refeição. E ele estava certo. Eu poderia falar sobre isso por horas, e realmente falo porque adoro o assunto. Mas nada substitui fechar os olhos por 10 minutos amanhã de manhã. Sem celular, sem música. Apenas você e o silêncio, prestando atenção ao que vier à mente. Agora, se este vídeo despertou algo em você, um arrepio, uma frase que não sai da sua cabeça ou uma lembrança que voltou de repente, conte-me nos comentários. Escreva qual parte mais te impactou. Eu leio todos os comentários. E muitas vezes as melhores conversas deste canal acontecem ali entre vocês. E se você conhece alguém que está na mesma sintonia que você, alguém que consegue se identificar com o que foi dito aqui, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Não custa nada, mas pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E mais uma coisa, este canal não tem patrocinadores, nenhuma empresa por trás. Só eu, um microfone e muitas horas de pesquisa. Se você quiser ajudar a manter este canal, qualquer forma de apoio faz diferença. Pode ser um comentário, um compartilhamento, uma inscrição, ou se quiser ir além, há uma seção na descrição para quem deseja fazer uma doação direta. Mas o mais importante, cada comentário, cada compartilhamento ajuda o algoritmo a levar este vídeo a mais pessoas que também estão buscando as mesmas respostas. É assim que crescemos juntos aqui. Meu nome é George, cuide do seu corpo. É o único templo que você terá em toda a sua vida. E nos vemos no próximo vídeo.